Tudo Nath, certo. coisa boa ter você aqui comigo. Fiquei feliz que você aceitou aí esse convite, né? Ah, com certeza, E né? sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, admiro também teu trabalho. E hoje a gente vai bater esse papo super descontraído sobre marketing digital e como sobreviver aí nesse período de pandemia, né? Utilizando esses recursos. E antes de mais nada, eu vou pedir que você se apresente aí para o meu público, que eventualmente aí meus seguidores que não te conheçam, conta um pouquinho da tua trajetória, eles vão se surpreender aí com as tuas últimas decisões. É mesmo. Então, pessoal, eu sou redatora, né, de uma agência de publicidade. Eu também sou diretora nacional de marketing da JCI, que é uma organização mundial de líderes. Mas nem sempre foi assim, né? Eu sou formada em direito, pós-graduada em direito, tenho OAB, fiz direito na Alemanha, então direito sempre foi a minha vida. Mas há muitos anos eu sempre gostei de marketing acima de tudo, era meu hobby, era minha paixão, e fui deixando de lado, mas sempre estudando e participando de projetos, né, colocando marketing aí em todos os projetos que eu entrava, de forma a estar em contato aí com a matéria que eu amo, né? Até que depois de muitos anos, aí 6 anos como funcionária pública, eu decidi ir migrar para o marketing e a fazer disso a minha profissão, né? Muitas pessoas diziam que eu tinha jeito para coisa, então eu investi e vim pro marketing para valer. Que joia, que legal, Nath. E conta também um pouquinho sobre esses 44 países que você conhece aí, eles contribuem de alguma forma para que você consiga exercer aí de uma forma melhor essas questões do marketing, ter tido acesso, né, esse acesso cultural a outros lugares. Eu imagino que seja que te dê um norte, né, nesse sentido. Sem dúvidas, a visão, né, que viajar o mundo, a visão global que você tem, como você abre a sua mente e também os critérios e os parâmetros de comparação que você cria, né? Quem vai para uma viagem nunca volta o mesmo, né? Então, viajar é minha paixão também, já conheci aí 44 países e com certeza isso contribuiu para a visão de marketing que eu tenho hoje em dia. Espero que contribua com o que vocês vão aprender hoje aqui também. Ah, que joia, que legal, Nath. Então, vou falar um pouquinho para quem talvez esteja aqui e também não me conheça. Eu me chamo Antônia Oliveira, eu sou corretora de seguros, tenho uma empresa chamada Locomotiva Seguros e também ensino corretores, né, os meus colegas a venderem mais e melhor através de um projeto que eu estou desenvolvendo tanto aqui quanto em outros canais também. Faço parte do conselho de corretores da Liberty, que é uma seguradora aí a nível mundial, né? Então é bem bacana também construir o futuro do mercado segurador aí pautado na satisfação dos clientes. Também sou coordenadora de núcleo na SIC, que é a nossa associação comercial. Eu vi que a Ziza está aqui, que nos representa da diretoria da SIC, e estou muito orgulhosa. Já repassa aí para o pessoal, Ziza, porque a nossa entidade está fazendo um movimento muito bacana aí para ajudar a nossa classe empresarial e todo mundo, na verdade, né? Comprando aí os respiradores, ajudando o HRO. Então, estou muito orgulhosa. E também sou diretora de capacitação na JCI, que é essa Organização Mundial de Jovens Líderes, que você também faz parte, né, Nath? Com Inclusive como certeza. diretora nacional de marketing. Então, contar um pouquinho e também quero falar o porquê que eu decidi fazer essa live hoje sobre marketing digital. E as pessoas perguntam, mas Antônia, tu é administradora e daí você quer falar sobre marketing. E na verdade, assim, a minha relação com o marketing começou da seguinte forma. Quando eu decidi trazer a Locomotiva, que é a minha empresa, para o mercado, né? Eu precisei, assim como todo mundo, né, contratar uma agência para fazer a questão da identidade visual e tudo mais da empresa. Só que um tempo depois eu percebi que
não estava mais tendo retorno. Eu não estava conseguindo, através da agência, engajar aí os clientes e futuros clientes também, né? Então, foi aí que eu resolvi demitir a agência e tentar me ensaiar e me inserir, na verdade, também nesse mundo do marketing digital. E comecei a fazer algumas ações por conta própria, né, dentro das minhas redes. E eu comecei, e tanto eu quanto os meus colaboradores, a receber muitas mensagens de pessoas aqui da nossa cidade pedindo quem que era a agência que estava fazendo o nosso marketing. E então eu fiquei muito feliz que as ações estavam dando certo, né? E aí dei continuidade a isso. Então, por isso esse meu carinho especial, e eu sei o quão importante o marketing é para fortalecimento de marca, né? Na verdade, como nós estávamos conversando antes, né, Nath? O marketing, ele é a espinha dorsal, na verdade, de um negócio. Então, você pode ser a melhor empresa, o melhor vendedor, tá aí no mundo inteiro, ter tudo o que for preciso, mas se você não tiver, ter o melhor produto, mas se você não tiver um bom marketing aí para levar esse teu produto até onde ele precisa chegar, na realidade não vai adiantar de muita coisa, né? Então, por isso que eu acho tão importante essa abordagem, né? E claro que, embora eu tenha tido resultados positivos e satisfatórios, eu tenho que ser responsiva aqui e dizer para as pessoas de que não é algo fácil, realmente você precisa estudar, você precisa analisar mercado, então se você quiser se desafiar sozinho aí nesse sentido, vai precisar estudar bastante ou encontrar, claro, uma agência que vá atender. No meu caso, para os corretores que estão aqui, que vão me assistir posteriormente também, que essa live vai ficar gravada, eu percebia muitas corretoras de seguros postando muito do mesmo, né? Aqueles cadeados simbolizando proteção, as casinhas, e eu via que isso não engajava, então por isso que eu tomei aí as rédeas e comecei a fazer ações que passaram a engajar muito mais, né? Então, nesse sentido que eu considero aí que um marketing ele pode trazer, aliás, fazer o teu negócio sobreviver. Então, por isso eu te chamei também aqui. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, Nath, para nós, sobre se mudou alguma coisa aí no marketing, né? O que mudou com essa pandemia no marketing? Com certeza. Primeiramente, eu queria que as pessoas aí pegassem uma pipoca, pegassem um papel, uma caneta e apertassem no coração aqui, porque, olha, esse conteúdo a gente preparou com muito, muito cuidado e carinho para vocês. Vai ter dica muito boa. Aperta esse coração, dá um oizinho para nós, compartilha essa live, porque a gente preparou um conteúdo muito útil de verdade, tá? Se quer ajudar seus amigos empresários, é agora a hora de você enviar essa Exato. live, porque a gente vai começar a dar umas dicas muito boas mesmo. Beleza, pessoal? Tá todo mundo aqui? Tamo junto? Vamos começar, então, os assuntos? Vamos lá, hein? Isso aí. O marketing mudou, gente. O marketing mudou muito, muito. Hoje em dia, as pessoas, né, o consumidor, ele tem muito mais informação do que, às vezes, os próprios vendedores. Nós estamos em uma época em que as pessoas não querem mais que você empurre nada, porque elas sabem das coisas. Sem contar que o marketing agora é muito mais digital. Nós aí estamos percebendo que as pessoas elas assistem mais os stories do que elas assistem a televisão. Então, nós estamos numa época em um marketing que está acontecendo tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E se você não for muito dinâmico, você vai ficar para trás assim, ó, muito fácil. Muito fácil, gente. Todo mundo aqui tem que estar ligado que o marketing ele mudou, a autoimagem faz parte do marketing e que a gente precisa acompanhar essas tendências, né? Vamos aprender, então, um pouco mais sobre algumas técnicas hoje, né, de como se posicionar, como fazer sua autoimagem aí nessa pandemia, né? Que agora as estratégias de marketing que às vezes as empresas estavam tendo já não fazem mais sentido, porque você não pode ficar dizendo vem para o meu estabelecimento, né? Nós estamos mudando Exatamente. e é tudo muito veloz e dinâmico e vai ser cada vez mais. Então, o marketing mudou.
o marketing mudou, o consumidor mudou, e a gente tem que aprender a jogar esse jogo para continuar tendo sucesso aí. Exatamente. E me conta como que a gente sabe, enquanto empresários, aí, empreendedores, que está dando certo, que o que a gente está fazendo, que as ações que a gente está planejando para as nossas empresas nesse momento realmente estão surtindo efeito e positivo, né? Como que a gente faz para saber isso? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter uma visão global do marketing da sua empresa. Vocês têm marketing? Você tem que pensar, eu tenho marketing na minha empresa? Tem um livro aqui do Philip Kotler. Philip Kotler, ele é um dos grandes mestres, né, do marketing. Que esse livro se chama Os 10 Pecados Mortais do Marketing. Todas as empresas deveriam ler esse livro, porque ele é realmente essencial. Eu vou ler para vocês os pecados para saber. Eu quero que cada um de vocês pense na sua empresa, no seu negócio, ou se você é um vendedor, se de repente você está falhando em algum desses pontos, hein? Prestem atenção. A sua empresa não é suficientemente focada no marketing e orientada para o cliente. Então, a sua empresa, ela tem marketing? Ela está focada em marketing? Ela está sendo orientada para olhar para o cliente? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. A sua empresa não tem um entendimento completo do seu público-alvo. A sua empresa sabe quem que ela quer atingir com esse marketing? Né? Quem aí quem que eu vou atingir? Eu sou uma empresa do quê? Eu sou uma empresa de seguros? Eu sou uma padaria? Eu sou uma grande multinacional? Eu tenho que saber qual é meu público-alvo. Eu preciso definir isso. Isso faz parte da base, da raiz de qualquer marketing. Se você não sabe para quem está vendendo, você não sabe direcionar suas ações. Então, é muito importante saber isso. O terceiro ponto é, sua empresa precisa definir melhor e monitorar os concorrentes. Você sabe quem são os concorrentes do seu nicho? Você tem acompanhado as ações que eles fazem? Como que eles estão? O que eles estão fazendo? Será que você não está muito para trás? Isso é muito importante também. Exato. Outra questão. A sua empresa não tem administrado adequadamente o relacionamento com os stakeholders. O que são stakeholders? Eles são as partes interessadas, ou seja, você está sabendo se relacionar com o seu cliente, com os seus fornecedores, com os seus investidores? Como que está essa relação? Tudo isso que eu estou falando é marketing. Marketing não é só postar em rede social. Tudo isso é marketing, isso é base da empresa. O quinto ponto. A sua empresa não é boa em encontrar novas oportunidades. Mais um pecado do marketing. A sua empresa está percebendo nessa pandemia uma oportunidade de digitalizar coisas que estavam sendo físicas, né? O olhar atento de você encontrar oportunidades novas, né? Sexto ponto. O processo de planejamento de marketing da sua empresa é deficiente. Então, aqui a gente percebe que o planejamento do marketing está sendo deficiente, né? Não está sendo bem organizado. O sétimo ponto. Tudo isso tem que ser avaliado, né, Nath? Tudo isso. Tudo isso tem que ser avaliado. É que as pessoas têm uma ideia... as pessoas têm uma ideia equivocada de que se relacionar com o cliente, muitas vezes, que nem aqui no ramo de seguros, né? Você vende uma pólice e você só vai falar com o cliente de novo no ano seguinte. Não é assim. Então, é como você bem falou, precisa ter um relacionamento e ainda mais nesse tempo onde as pessoas estão mais sensíveis e numa época tão difícil. Cada ação que você faz, o cliente vai lembrar dessa ação durante o período que ele estiver aí sendo teu cliente, né? Com certeza, né? As ações elas estão sendo observadas mais do que nunca nesse período. O sétimo ponto, o sétimo pecado do marketing é que as políticas de produtos e serviços da sua empresa talvez precisem de ajustes. O oitavo ponto é que a capacitação de construção de marca e comunicação da sua empresa é deficiente. O nono ponto é que a sua empresa não está bem organizada para a prática do marketing. Nesse momento você já tem o planejamento, mas você não está conseguindo colocar isso em prática, né? Você já sabe que seu público-alvo são pessoas de 30 a 50 anos, são pessoas
da classe B e você já sabe tudo isso, mas você não está conseguindo colocar em prática, não está conseguindo colocar os anúncios para esse nicho, ou seja, você não está conseguindo executar o marketing com qualidade. E o último ponto desses pecados que o Philip Kotler fala, então, nesse livro, que é uma bíblia do marketing, é que a sua empresa não usou o máximo da tecnologia disponível. Estamos aqui utilizando a tecnologia, né, como uma forma de angariar informações, e a sua empresa também precisa estar alinhada com o nível tecnológico do mundo, de forma a não ficar para trás, novamente. Então, observando esse cenário que eu falei agora, desses 10 pecados, você pode analisar. Em primeiro lugar, eu tenho marketing? Talvez nem tenha. Talvez nunca tenha feito um planejamento de marketing. Segundo, eu estou me relacionando bem com o meu cliente, com a minha equipe, com os meus fornecedores? Não adianta ter o melhor marketing do mundo e não ter um bom relacionamento. E terceiro, estão sendo eficazes as medidas para colocar esse marketing em prática? Então, isso seria o panorama para saber como está o marketing da sua empresa. Ah, excelente, porque a gente precisa fazer essa análise, né? E olhar para dentro, porque às vezes a gente tem só aquela ideia de olhar para o outro, né? O que que os outros estão fazendo, o que está acontecendo lá fora, mas não olha para dentro do nosso negócio para ver o que está surtindo defeito. E daí também não adianta de nada. Muitas vezes você está aí rasgando dinheiro, né, Nath? E agora eu quero saber de você como está acontecendo lá na tua agência esse movimento dos clientes, como que eles estão se posicionando e como que vocês, enquanto agência, também sugerem que deve ser o posicionamento das empresas para o mercado nessa época tão difícil, né? Que é esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia. Bom, Se você Antônia, puder contar um pouquinho para a gente. todos nós estamos vivendo uma pandemia mundial pela primeira vez, né? Então, todos nós estamos estudando as estratégias do que deve ser feito. Cada empresa tem possibilidades diferentes, de usadas, de acordo com o nicho. Tudo certo aí? Tudo certo. Tudo certo. Tentei colocar o celular. Tentei colocar o celular no suporte, não deu. Vamos continuar assim mesmo. Tranquilo, Pode tranquilo. continuar, Nath. Quais que são, Então é então, isso, o que a gente você dá precisa... de dicas para se posicionar melhor? Exatamente. As pessoas, tudo precisa ser analisado de caso a caso. Não adianta a gente fazer uma coisa muito geral. Mas as informações gerais que eu posso passar é que esse é um momento de gerar mais conteúdo para o seu cliente, nas suas contas, nas suas redes. Não é o momento de você ficar naquele vendo... Depois eu vou falar o que não é para postar, né? Mas no momento, o que você tem que postar? Que tipo de conteúdo você tem que gerar? Aquele conteúdo que é útil para quem está lendo, que acrescenta valor para quem está lendo, que sabe quando você diz, poxa, que massa, essa informação foi útil para minha vida, né? Então, assim, passar valor para o seu telespectador. Outra coisa que é segura você passar nessa época são dicas de prevenção. É sempre bom a gente difundir as dicas de prevenção que estão sendo passadas pelos órgãos oficiais, de higiene, de cuidado, né? De ações de prevenção também são informações úteis que talvez os seus clientes e seus seguidores nas redes tenham mais interesse em ver do que você vendendo a máquina que você vende, ou de você oferecendo aquele serviço que você sempre ofereceu. Isso cria conexão com o seu usuário. Então, é importante, sim, você falar alguma coisa assim que talvez nem tenha muito a ver com o seu nicho, né? Outra coisa, Exatamente. existe uma Eu vi, técnica, né, vou te chamada... interromper vou te interromper um pouquinho, Nath. Eu vi que eu acho que foi a Daiane, né? Que colocou ali que nunca trabalhou tanto. Ela trabalha com direito do trabalho. E provavelmente ela tem dado muitas dicas aí nas redes sociais. E esse é o caminho que eu vejo, tá? De como você deve se portar e usar o marketing digital agora ao seu favor e de uma forma positiva. Tem muitas empresas aí fazendo algumas ações pautadas, por exemplo, em abrace uma pessoa, ligue para alguém que está sozinho,
coloque aqui o nome de um empreendedor, uma empreendedora para ajudar. A gente sabe que isso é marketing, só que a gente está em uma época em que o mais importante é a solidariedade. Então, mesmo que se tenha aí um pouquinho de interesse, né? Não tem problema, tem que fazer, tem que ser solidário mesmo, sabe? A gente tem visto muitos movimentos, a própria reserva doando milhões aí para ajudar todas essas pessoas no mundo. A gente tem visto também a Ortobon, por exemplo, doou mais, eu acho que de 3.000 colchões para ajudar também nos leitos dos hospitais. Que empresa mais? Tivemos uma empresa que doou todo o seu estoque aqui no Brasil de máscaras que podem ser transformadas em respiradores, né? Então, assim, são vários movimentos bacanas. E aí você vai dizer, mas Antônia, eu não tenho dinheiro para doar tudo isso, eu não posso, não tenho como ajudar. Tem! Eu recebi uma mensagem essa semana de uma pizzaria no Rio de Janeiro que doou 20 pizzas, mandou, na verdade, para um hospital, para uma equipe médica. Então, assim, ó, eles postaram. É uma ação de marketing, mas é aquilo que eu falei para vocês antes, né? Mesmo que se tenha interesse, é solidariedade. Tem que fazer. Postei essa semana também que o síndico do prédio lá da minha avó bateu na porta para perguntar se ela gostaria, se ela precisava que fosse até o mercado. Claro que ela aceitou, né? Porque nessa época a gente sabe que eles estão em vulnerabilidade. Então, assim, a importância das boas ações, e isso é o que a gente vai lembrar depois dessa crise, né? Outra questão bacana que eu vi, que vai ao encontro, né, das ações das empresas e tudo mais, eu vejo empresas que estão mostrando vulnerabilidade. Elas estão dizendo assim, ó, gente, a gente vai quebrar, a gente não vai conseguir manter as nossas operações. E essas empresas estão sendo ajudadas e tem muito mais possibilidades aí de sobreviver a essa crise do que eventualmente outras que estejam usando essa época para vender, né? Então, assim, o que a gente deve fazer? É uma época onde eu sei que o termo já está sendo muito usado, né? Já está até virando um clichê, mas é a empatia. A gente precisa ter empatia, assim como alguns estão bem, outros não estão nada bem. Então, essa é uma hora da gente fazer um marketing consciente, né? Exatamente. O marketing do bem, né, que você falou, ele está muito em voga. O neuromarketing, que é a ciência que estuda o marketing de forma a despertar no consumidor sensações positivas quanto à sua marca, ele fala muito sobre a criança interior das pessoas. E nesse momento, a criança interior, ela desperta a necessidade de segurança e de carinho e de amor, que é o que tem dentro do consumidor quando ele está com medo, que é o momento que nós estamos vivendo de uma pandemia, no qual as pessoas elas não querem que você fique empurrando os serviços e produtos. Elas querem sentir isso, a empatia, a vulnerabilidade. Elas também querem sentir segurança. Se de alguma forma você conseguir transmitir com o seu conteúdo que comigo você está seguro, com a nossa empresa você vai se sentir melhor, seguro, a casa quentinha, proteção, isso mexe com a criança interior, que é uma forma de neuromarketing. Então, é muito útil esse tipo de conteúdo, pessoal. Tudo que mexe com as sensações de criança nesse momento. A campanha humanizada, o humor do vamos se falar de longe, vamos se abraçar de longe. Tudo isso mexe com neuromarketing e é um conteúdo seguro que não vai queimar a sua marca, né? Outro conteúdo que é possível de se postar e de se divulgar são os conteúdos sensacionalistas que geram pânico. O que eu estou falando? Esse tipo de conteúdo ele gera engajamento. Nós não podemos negar. A imprensa usa esse tipo de conteúdo e consegue engajamentos assim colossais. Eu acho que esse coronavírus ele deve estar gerando um engajamento assim surreal, né, na imprensa. Porque as pessoas elas acessam, elas têm medo. Só que eu acho muito perigoso você aplicar esse tipo de post, né, esse tipo de conteúdo na sua marca, porque ela pode se queimar. Ao mesmo tempo que você vai alertar pelo medo, pelo pânico, meu Deus, né, que nós estamos recebendo muitas informações assim, você pode vincular a sua marca negativamente a isso. Sem contar que informações, às vezes, duvidosas, né,
perde a credibilidade da marca, não recomendamos. Exatamente. Então, falar um pouquinho também sobre o que não postar mais, né? Qual que é o resultado que vocês estão tendo aí? Já tiveram na tua agência alguma empresa que tenha sofrido em função de ter daqui a pouco persistido em alguma ação de venda e vocês alertaram e aí não deu muito certo, a pessoa quis continuar nessa época e gerou algum problema, alguma rejeição do público, dos clientes? Como que tá isso aí, Nath? Como nós falamos, né, antes, ninguém passou por uma pandemia e ninguém sabe agir numa pandemia. Nenhuma empresa sabe agir, se ela fica aberta, se ela fica fechada, como agir. Agora nós temos mais esclarecimento dos estabelecimentos que podem permanecer abertos e dos que precisaram ser fechados. Então, claro que no começo houve confusão, né? Nas pessoas que queriam ficar abertas, as que queriam ficar fechadas, né? As que tinham uma campanha já programada de vendas e que as pessoas comentavam, a ponto de comentar talvez assim, poxa, você não está pensando na humanidade? Você está aqui tentando vender o seu peixe? Todo mundo morrendo no mundo e você... Então tem que ter muito cuidado, é um momento realmente de se reinventar no marketing. Então vamos lá. O que não postar? Primeiro, post de vender, vender, vender. É aquele do compre batom, né? A antiga propaganda aí que virou um mito, né? No marketing. Compre batom, compre... Não, as pessoas não estão recebendo bem esse tipo de conteúdo de venda. Tudo tem que ser muito sutil. A sua marca tem que gerar um valor que vai gerar um carisma, uma conexão, e aí vai gerar clientela. Segundo, informações duvidosas e fake news. Cuidado com o que você vai compartilhar no seu perfil profissional, da sua empresa. Muito cuidado para não compartilhar fake news, para gerar um pânico aí, tentar gerar engajamento e acabar dando um grande tiro no pé, né? Por compartilhar alguma coisa que não é confiável. Terceiro, chamar as pessoas para o seu estabelecimento. Venha para a pizzaria do Joãozinho, venha para a farmácia, venha para a loja. Tem muitos estabelecimentos que estão fechados por decretos governamentais. E se você tem esse tipo de post preparado e não quer perder e quer mandar, você pode também dar um grande tiro no seu pé, né? Não é o momento de dizer, venha, passe aqui, venha para a nossa empresa. E por último, deu hater, né? Eu vi que o Gui colocou ali, dançando sobre a navalha. E é exatamente isso, né? A linha do marketing, ela é muito tênue. E ainda mais nessa época, né? Então tem que cuidar bastante. O que eu costumo falar até aqui para os meus seguidores também é a questão sobre postar algum conteúdo político, né? Ou algo nesse sentido. Eu sempre penso da seguinte forma: se eu for fazer uma postagem, né? Os meus clientes que já são meus clientes, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Bolsonaro, tá? Vou falar bem, fazer uma postagem favorável ao Bolsonaro. O que vai acontecer? Os clientes que já são meus, que já estão na minha carteira, eles não vão continuar sendo os meus clientes na renovação, porque vão lembrar que eu postei alguma coisa favorável ao Bolsonaro. Agora, os clientes que eventualmente são meus clientes e que viram algo relacionado a isso e que não concordem com a conduta aí do nosso presidente, eles vão lembrar. E na hora da renovação, eles vão lembrar e não vão renovar, porque a política é uma questão muito delicada. Agora, vamos falar o seguinte, vamos falar nos clientes que estão lá fora, são os potenciais clientes, né? Eles conhecem a minha empresa, mas ainda não se tornaram meus clientes. Aí eu faço uma postagem na rede social da minha empresa, no site, enfim. Os clientes que eu estou tentando captar e que são favoráveis ao Bolsonaro, eles não vão se tornar meus clientes porque eu fiz uma postagem sobre um político que eles apoiam. Agora, quem eventualmente ainda não é meu cliente, mas já viu que eu sou do partido político oposto, gente, esse cliente não vai se tornar meu nem hoje, nem nunca. Entende como a questão é delicada e como a gente tem que cuidar quando a gente usa
as nossas redes sociais, né? A marca da nossa empresa atrelada a questões, seja política, religiosa, esporte. Então, assim, tem que ter um cuidado muito especial com essas questões aí. E bem como você falou, né, Nath, agora tem conteúdo que é o conteúdo para não postar. Não adianta. Não faça isso, principalmente agora em época de pandemia. E essa questão política, até no perfil pessoal, às vezes você vai, né, perder amigos aí, tem que pensar. Mas quanto à marca, com certeza é um risco desnecessário, muitas vezes, né? Para o bem, para quem é a favor, para quem é contrário, dispensável, né? Tem tanto conteúdo bom para se compartilhar. Vamos lá. Exatamente. Aconteceu de vir um hater, né? Um hater seria, para quem talvez não saiba, é uma pessoa que está fazendo um comentário negativo, que veio para negativar a tua postagem porque ela não gostou. Como que eu acho? Só para situar, então, Nath, só para situar o pessoal. Então, vamos imaginar um cenário aí de que a gente usou as redes sociais da nossa empresa, a marca da nossa empresa, para fazer um marketing, uma ação aí de marketing e, eventualmente, o tiro saiu pela culatra, não era o que as pessoas estavam desejando ver naquele momento. E aí você criou uma certa, entre aspas, antipatia aí do público. Então, agora você vai explicar algo nesse sentido. Como lidar com essa situação e com as pessoas que eventualmente tenham ficado, se sentido de alguma forma mal com essa ação, é isso? Exatamente. Existe uma função chamada social media, que são pessoas que administram, né, as mídias de uma empresa. E num desses cursos eles me ensinaram, né, ensinaram a nós, sobre como lidar com esse tipo de comentário. E foi assim, a primeira coisa, eu sei que dá muita vontade de apagar. Eu sei. Ninguém quer ver um comentário ali sujando o seu post lindo, maravilhoso, informativo. Porém, é muito importante que você deixe o comentário negativo e responda ele da melhor forma possível, mostrando que você tem um posicionamento aí, que você tem um respeito por quem está te seguindo e por quem está comentando. A gente sabe que às vezes pessoas que não nos respeitam, nos seguem e talvez comentem, mas é importante você mostrar que você tem fibra, a sua empresa ela sabe responder comentários negativos. Então, temos esse fator. Outro fator é uma dica que eu aprendi no RD Summit. O RD Summit, ele é o maior evento de marketing da América do Sul, da América Latina, inclusive, se não me engano. Ele é um evento que reúne durante 3 dias os maiores palestrantes de marketing possíveis e mundiais, às vezes, como ano passado, que teve o Gary Vee, que é um baita palestrante. Numa dessas palestras, eles deram uma dica de neuromarketing, novamente, que em caso de estar queimado com o público, você pode usar elementos de neutralização, como animais fofinhos. Eu sei, parece idiota. Só que funciona. Funciona Faz todo mesmo. sentido. Você postar um gatinho fofinho junto da sua marca, um cachorrinho, isso tem um efeito na mente humana e causa um novo carisma e uma simpatia e neutraliza um assunto polêmico que estava acontecendo. Isso acontece muito com empresas de telefonia e outras que são muito alvo assim, de ataques de ódio, né? Então, uma dica aí de neuromarketing, se você está com a empresa em algum momento meio negativo, aí de repente postar uma coisa mais leve, mais agradável, não polêmica, para dar uma neutralizada e reconquistar o carisma do público. Vou aproveitar e vou dar uma dica nesse sentido também, tá? Não lembro se foi no ano passado ou se foi no outro ano que eu postei um vídeo lá no Instagram da Locomotiva, né, da minha empresa. E aí esse vídeo não ficou com um som muito bom. E uma pessoa foi lá e colocou: olha, da próxima vez melhora aí o som, porque tava para acabar, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu pensei, não, mas eu não vou apagar. Só que, claro, isso eu fazendo intuitivamente, não tenho formação em marketing, embora seja uma apaixonada aí, né, pelo marketing. E eu pensei, eu vou responder de uma forma super educada, né? E foi o que eu fiz. Eu coloquei, nossa, primeiramente, muito obrigada por acompanhar a nossa empresa aqui e também por nos dar esse feedback. Se você tiver, inclusive, alguma dica de algo que a gente possa utilizar aí para melhorar o som, agradeço muito. E no final mandei um abraço, né? Desejei ali uma boa semana
E aí, o que que aconteceu? Essa pessoa respondeu na hora: Nossa, vocês me surpreenderam com a educação e com o cuidado. Fiquei, né? Então, assim, ó, a gente reverteu totalmente uma situação ruim utilizando da neutralização, que foi bem o que você falou, mas, claro, fazendo intuitivamente. Quando a gente sabe que existe uma técnica, é muito mais fácil, né? Por isso que é importante estudar. Com certeza, que bom, você se saiu muito bem nessa situação negativa. E é como a Luísa comentou, na vida real a gente não apaga as pessoas, né? Na internet também a gente tem que considerar que as pessoas, elas servem para nos assistir pelo bem, às vezes nos criticar também. E também é muito importante ouvir as críticas que às vezes têm razão, hein? O seguidor, o hater, que é seguidor negativo, ele é a pessoa que às vezes nos dá umas dicas mais interessantes aí do que os amigos. Exatamente. Não, e assim é o tempo todo, né? Quem tem rede social aberta, seja da empresa, ou seja até mesmo a sua conta pessoal, sempre vai ter algum comentário e a gente precisa saber lidar com isso, para a vida, né? Às vezes eu posto também algum vídeo falando de alguma situação e volta e meia tem alguém que diz: Ah, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então sempre tem que ter, em primeiro lugar, respeito, né? Tem que respeitar a opinião do outro. Ninguém pensa igual. Imagina, a gente está vivendo agora uma época justamente, né, de pandemia, onde não existe um consenso. É que nem eu falava outro dia em outra live aqui. É uma dose, é que nem o veneno e a cura, a diferença é a dose. Então a gente tem que saber, para ficar tempo suficiente em casa, que não vá nos prejudicar a nossa saúde, né? E a saúde das outras pessoas, mas tempo suficiente também para não matar a nossa economia. Então, assim, tudo depende da dose que a gente vai utilizar, seja no marketing, seja na vida, e sempre com muito respeito, né? Isso mesmo, Antônia, você trouxe à tona o principal termo que vai resumir, inclusive, nossa conversa inteira sobre como agir no marketing nessa pandemia, que é bom senso. Precisamos agir com bom senso mais do que nunca, não é a hora de vender, vender, vender acima de tudo, dos valores, né? De tudo que está sendo, né? Visto aí. Exato. E tem assim, não sei se existe isso, Nath, aí, como que vocês trabalham na agência de publicidade aí de vocês, mas existe algo para essa pandemia e para utilizar as redes sociais que a gente possa se nortear de quanto postar, né? Qual a frequência? Isso também está sendo, eu percebi agora nos últimos dias muitos memes com as lives. Eu até brinquei aqui ontem pro pessoal. Olha, é live, mas não fuja, vai ser um conteúdo bacana. Então tá todo mundo fazendo, né? Porque claro, as pessoas estão em casa, as pessoas estão se sentindo mais confortáveis também com essa situação do digital, e aí acabou que ficou uma pandemia de lives, na verdade. Então, existe algo nesse sentido de um equilíbrio entre postagens? Como que tá isso aí? É, olha, uma das perguntas que a gente mais recebe é quando que eu devo postar? Que horário postar? Quando, né? Normalmente, assim, quando tem um expediente comercial normal, uns horários que funcionam por razões óbvias, porque são os intervalos do expediente, é por volta do meio-dia e no final da tarde, por serem os horários que as pessoas param o seu trabalho, pegam o celular na mão e dão aquela atualizada nas redes sociais. Porém, estamos novamente num cenário novo, né, com novas situações não previstas, e não existe mais uma regra. O que nós sabemos com certeza é que as pessoas estão consumindo mais conteúdo do que o normal, muito mais. É o momento para você disparar mais conteúdo com mais frequência, sem se preocupar muito com o horário. As pessoas realmente estão em casa e vão ver provavelmente seu conteúdo. O que ocorre foi justamente o que você falou. Tem muita gente postando muita coisa e fazendo muita live. O que pode diferenciar você é a qualidade do seu conteúdo, é a relevância dele, que vai fazer com que as pessoas enviem umas para as outras, e isso vai fazer você ter maior engajamento. Exatamente.
Na realidade, essa questão da condução é bem como você falou, agora não tem muita regra. Você tinha dito antes, né? Sobre nunca teve uma pandemia. Então a gente não tem com que se guiar. Hoje a maioria das pessoas estão em casa, então eu percebi assim que o índice de visualizações, por exemplo, dos meus stories aqui no Instagram, ele mais do que dobrou, sabe? Então, eu só posso imaginar que as pessoas que antes talvez não olhavam por falta de tempo também, né, começaram a olhar em função disso. Então, assim, se você tem um conteúdo bacana, se a tua empresa tem algo a contribuir nesse sentido, claro que evitando aquelas questões do venda, 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 e até vou dar um exemplo aqui do nosso ramo, né? Por exemplo, nós temos a venda de seguros e nós temos as nossas renovações e prospecções de seguros novos o tempo inteiro. Como que a gente está fazendo? Na minha empresa, está todo mundo proibido de captar novos clientes no sentido de mandar mensagem nesse período. Tem, claro, algumas campanhas que estavam rodando de captação de leads e tudo mais, mas os clientes que estão na nossa carteira, negociações que nós estávamos tendo, estão todas paralisadas. Porque nesse momento a gente entende que é o bom senso que você falava antes, né, Nath? Então, assim, nós estamos trabalhando as nossas renovações e estamos deixando os novos, né, negócios acontecerem de uma forma natural. Obviamente que se o cliente nos procurar, a gente vai atender da melhor forma possível. Até postei lá nas redes sociais da Locomotiva essa semana que o trabalho é home office, mas o comprometimento é o mesmo, e é verdade. Então, se alguém se sentir aí à vontade, eu lembrei que eu preciso fazer o meu seguro de vida, eu preciso renovar, eu preciso fazer o seguro do carro que eu não fiz, quero cotar, enfim, fica à vontade, mas não que isso vá partir da nossa equipe. Então, acho que é um momento aí que a gente precisa ter, acima de tudo, consciência, né? Exatamente. Eu acho que vamos começar a dizer, para quem quiser aqui fazer alguma pergunta, se quiser já constar aqui embaixo, se tiver alguma dúvida sobre o que postar, o que não postar, O conteúdos. Daniel perguntou aqui sobre seguro de vida, né? Então a gente sabe, Daniel, que algumas seguradoras já se manifestaram positivamente ao pagamento por pandemia. Então eu vou explicar para quem esteja Olha aqui que só, isso eventualmente é não muito saiba, interessante, hein? mas epidemias e pandemias é risco excluído em praticamente todas as apólices aí de todas as seguradoras, tá? E o que que aconteceu? Um marketing positivo. Algumas seguradoras como Liberty, Catu, Previsul, mesmo sendo risco excluído de suas apólices, elas manifestaram que elas vão pagar, né? Com exceção, claro, de alguma pré-existência ou algo que realmente já seja um outro risco excluído. Senão, eles vão pagar em função de pandemia. Muitas seguradoras também estão, até para conhecimento, Nath, a título de marketing, fazendo várias ações, como aumentar aí o número de parcelas, que antes era 4, 6 vezes sem juros, agora as seguradoras estão fazendo um movimento de até 10 vezes, liberando linhas de crédito para que os clientes, né, possam se utilizar. E a gente sabe que em um momento de crise é bem difícil uma empresa abrir, né, suas linhas de crédito. Então, tudo isso faz com que a gente fique ainda mais confiante nos nossos parceiros, que são as seguradoras, porque eles estão pensando tanto em nós, corretores, né, como nos clientes também. E caso o Daniel tenha perguntado se eu também não estou oferecendo seguro de vida, eu também não estou oferecendo seguro de vida, tá? Eu e a minha empresa, minha equipe como um todo, nós estamos sendo procurados, estamos fazendo muito seguro de vida, mas pautados no que eu disse antes, que é na procura, né, no modo de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Como eu disse, isso tudo vai passar em algum momento, vai passar, e a gente precisa estar preparado para colher todos esses frutos, porque vai ter muito fruto, vai ter muita gente querendo fazer seguro, muitas pessoas preocupadas, e aí vai ser nesse momento que a gente vai agir, e não agora.
Exatamente. Que bom, Antônia, que bom. Então a gente percebe que as empresas que estão fazendo ações verdadeiramente úteis para seus consumidores, elas vão receber um marketing positivo. Os consumidores, como a gente falou no começo da live, eles estão muito informados, ninguém mais é bobo, não tem mais essa enganação, né, de vendas, as pessoas sabem o que realmente beneficia elas. E esse tipo de atitude realmente beneficia a marca, fortifica. É o momento de gerar valor. Exato. E aí, Nath, para a gente encerrar, acho que o Fabrício perguntou alguma coisa ali, não vi o que ele perguntou. Fabrício, cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho. O que vocês acham da volta ao trabalho nessa quarta, de acordo com o decreto estadual? Bom, eu vou falar por mim aqui, tá? Eu tenho colaborador de mais idade, né? E que está justamente na faixa de risco. Também tenho quem tem família, criança pequena em casa. Então, como a minha empresa, a minha atividade me permite esse trabalho remoto sem prejudicar o exercício do negócio, então, eu decidi que mesmo o decreto-lei, seja daqui, seja do país inteiro, nós não vamos operar, voltar às atividades normais no escritório, nós vamos continuar trabalhando por pelo menos 30 dias em home office, justamente para fazer o que a gente sempre valorizou, né? Que são as pessoas. E quando eu falo em pessoas, eu não falo só em clientes, eu falo também nos nossos colaboradores, na nossa equipe. Então, nesse momento, eu não poderia ir contra o que eu sempre preguei, né? O que eu sempre valorizei. Então, agora é a hora de valorizar as pessoas que trabalham comigo e não colocar e não deixar elas expostas a qualquer tipo de risco. Então, no mínimo, mais 30 dias em casa a gente vai ficar. É muito boa a sua ação, já que você pode. Eu acho que é o momento de falar sobre home office, é o momento para a gente analisar, já que vai acontecer essa retomada necessária, né, da volta da economia e das empresas reabrirem. Nós precisamos botar a mão na consciência e ver quem poderia continuar trabalhando como home office. Acredito, tem uns gráficos que mostram que em torno de 40% dos trabalhos são adaptáveis a home office. Isso é muita coisa, é muita coisa. Isso gera, inclusive, uma economia enorme para o empresário. Dá até para fazer uma outra live só sobre home office, porque é um assunto muito legal, que agora está vindo com tudo. Acredito que é importante a retomada da economia para o país não quebrar, porém, a saúde, né? Só Deus sabe o que vai acontecer agora com essa retomada, né? Nessa curva de controle dessa pandemia. Acho que a Exato. adoção do home office por todas as empresas que puderem fazer essa adoção, ela vai ajudar muito. Claro, Tem nós mais uma sabemos, pergunta né? aqui? E que tem atividades que não tem essa possibilidade, né? Gente, tá tudo bem. Se você tiver que voltar, se você não consegue operar em casa, não tem os equipamentos adequados e realmente o teu serviço seja essencial, e tá tudo bem, volta. Então, assim, agora se você puder se proteger e proteger de alguma forma a tua empresa, faça também, né? Então, e outra questão bem importante, inclusive, valorizar essas pessoas que estiveram durante esse período operando em trabalhos essenciais. A própria Aziza, não sei se a Aziza está aqui ainda conosco, mas a de Frisul, né? Com transporte aí e tudo mais, de alimentos. Então, veja o quão também a gente vai valorizar essas pessoas que continuaram, né? Que continuaram trabalhando, que continuaram nos fornecendo o que nós precisávamos ter para nos manter em casa em segurança. Então, isso é muito importante também, que é o Verdade. pós-crise. O pós-crise, a gente vai lembrar dessas empresas e dessas pessoas que fizeram tudo isso por nós, né? Com certeza, Antônia. Ó, temos aqui E, um Nath, cuidado com o agora, para Instagram, no Instagram. finalizar, então, primeiro quero agradecer a Ellen. Obrigada, muito obrigada, Ellen, pelo carinho. E para finalizar, então, Nath, eu gostaria que você desse aí uma grande dica em tempos de pandemia para que a gente possa sobreviver nessa era aí digital, na internet, da melhor forma possível. A maior dica é ser genuíno.
Seja você mesmo na sua empresa e passe esse valor, essa originalidade para os seus seguidores nesse momento. As pessoas estão prestando atenção nas redes. É o momento de você mostrar os valores da sua empresa. Mais do que nunca, os consumidores estão receptivos para esse tipo de conteúdo. Normalmente as pessoas realmente só querem saber do serviço oferecido ou do produto e tudo bem, passamos para frente. Agora elas estão ouvindo, todo mundo está se alimentando muito das redes sociais, né, dos outros canais. Portanto, seja genuíno, aproveite esse momento para passar os valores da sua empresa e para criar uma conexão aí, um carisma com o seu consumidor. Acho que essa seria a mensagem, junto com o bom senso, né? Que diz aí para a gente não postar coisas que possam queimar a nossa marca. Exatamente, que bacana. E gostaria de agradecer a Antônia, né, pelo convite. As lives, elas caem automaticamente do Instagram depois de 1 hora. O Instagram, ele estabeleceu isso para que as pessoas conseguissem manter a plataforma estável para quem está fazendo live. Então, nosso tempo está acabando. Já vou deixar meu agradecimento aqui pelo convite. Você é uma marqueteira nata, como eu já falei nos meus stories. É uma honra compartilhar contigo uma live aí super informativa para as pessoas. E muito obrigada. Muito sucesso sempre para você e para a Locomotiva. Que bacana. Eu que agradeço, né, Nath? Como eu falei, eu queria muito falar aqui sobre marketing, queria falar para as pessoas sobre a importância, né, de investir e realmente valorizar essa questão, essa ferramenta, que é ela que vai impulsionar os negócios. Ela é capaz de levantar um negócio, mas também, claro, existe aquela linha tênue que também pode não ser muito assertivo. Mas assim, se você fizer e fizer certo, vai ser muito utilizada a seu favor, na verdade. E eu gostaria também, vou fazer no futuro uma outra live para contar um pouquinho sobre quais que foram as ações da Locomotiva, o que eu utilizei fazendo lá sozinha, na raça, né? E que deu certo, que gerou resultados positivos e que também fortaleceu a marca aí de alguma forma. E se eu puder deixar alguma dica também para as pessoas que trabalham aí bastante ou que querem começar a trabalhar mais a sua imagem e fortalecimento de marca nas redes sociais, é a consistência, tá? Não tem nada melhor do que isso. Você tem que postar sempre, não é fazer uma postagem hoje, gerar um conteúdo hoje informativo para os seus clientes, e aí na outra semana já não posta, daí posta de novo no mês seguinte, não. Tem que ter consistência. Isso é muito importante para você fazer um marketing positivo para o teu negócio, para a tua empresa. E outra questão que eu também percebo que traz resultados positivos é você ser verdadeiro, né? Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. E às vezes você quer ir lá falar sobre o teu negócio, fazer um vídeo, alguma coisa, e você faz tudo muito robotizado, muito sério, que não é assim que você age no teu dia a dia, né? O que eu faço aqui? Às vezes eu me mostro sem maquiagem, às vezes eu me mostro com a unha quebrada, porque ninguém é perfeito, ninguém tá bem todos os dias. A gente também que utiliza muito aqui as redes sociais, às vezes eu não acordo muito bem, não tô legal, então é importante que as pessoas vejam como que é realmente a tua realidade, não como é que é aquela realidade só do palco, né? Então as pessoas têm que conhecer um pouquinho dos bastidores. Quando eu falo isso, eu também falo da tua empresa, porque lembra que lá no início eu comentei com vocês que as postagens feitas pela agência na época eram muito a casa, o cadeado, o guarda-chuvinha lá protegendo da chuva para simbolizar proteção. E eu fui contra tudo isso. Eu postava foto da equipe, eu postava os stories da gente trabalhando, atendendo o cliente, o cafezinho que a gente ia servir. É isso que gera conexão. A gente ser verdadeiro, mostrar inclusive as nossas vulnerabilidades, né? Então, a dica que eu gostaria de deixar é essa. Agradecer mais uma vez a Nath. Nath, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto aí do teu trabalho. Tu é uma das pessoas mais inteligentes e criativas que eu conheço. E muito obrigada. Tudo que você
tudo que você compartilhou conosco hoje. Com certeza eu também aprendi muito. Vou replicar aqui, vou cuidar o que postar, vou alertar os meus amigos que estão aí, talvez postando alguma coisa fora da curva, para que não tenham aí esse resultado negativo pós-crise, né? Que é o que ninguém quer. Então, Nath, muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente também. Muito obrigada mesmo porque hoje os maiores ativos, né, é o tempo. Então, só por vocês terem ficado conosco aqui, eu já me sinto muito feliz. Vou deixar essa live gravada, então se fez sentido para vocês, se vocês acham que vai contribuir com alguém, cair, com hein? Vai algum cair, amigo. vai cair. Tá terminando o Exato. tempo. Faz um print aqui dessa tela, vai ficar gravada, marca a gente que a gente reposta, impacta muito mais pessoas. E além disso, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda para os amigos assistirem depois, que ela vai ficar aqui gravadinha, tá? Muito obrigada, obrigada mesmo pelo carinho. Beijo e tchau! Bom sábado, galera!